Eu chamo a atenção dos senhores para algumas mudanças que estão ocorrendo em nível da política mundial. Nas últimas semanas, em São Paulo, estiveram 4 ex-primeiros ministros europeus, da Itália, Alemanha, Espanha, qual foi o outro país? Itália, Alemanha, Espanha e França. E os 4 discursando sobre a selvageria que tomou conta da política, o ódio que está ocorrendo na Europa, no próprio Estados Unidos e no Brasil também, né? E começa um movimento internacional para a recuperação dos valores da política. E o grande discurso que eles trazem é o seguinte: a política tem que voltar a focar o homem. O papel da política, o papel do Estado é trazer bem-estar social. Tem que ter eficiência, tem que ter tudo, mas tem que trazer bem-estar social, inclusão. Então, essa discussão ela tende a ganhar cada vez mais destaque, depois dessa grande onda do tecnocratismo que dominou o mundo aí nos últimos tempos e levou aí à dissolução da política. A política está voltando e tem que voltar com um P maior, e esse P maior é o foco no cidadão, que eu acho que a CEMIG, com essa busca da inovação, da tecnologia, com foco no cidadão, e cada vez mais esses conceitos vão ter que ser fortalecidos aí para a gente entender o novo papel da política, né? Bom, nós vamos ter agora um painel de desenvolvimento sustentável, energias renováveis e PCH. Na outra rodada, a gente colocou os debatedores todos aqui na frente, e cada um que fazia uma apresentação, os outros ficavam com o torcicolo, né? Então, agora nós vamos pegar um por um aqui para fazer a apresentação, para os demais poderem assistir sem o torcicolo. Eu queria convidar o Scott Wells Queiroz, que é engenheiro e diretor-presidente da Quebec Engenharia. Obrigado. Eu vou ficar aqui no computador. O tempo, a gente vai ter 30 minutos para cada apresentação, né? Uns 15, você me avisa. Tá? Bom dia a todos. A minha Desculpa. A minha apresentação, eu estou aqui na qualidade de um observador do setor, e a minha apresentação vai focar em fazer um relato do que a gente vivenciou ao longo dos anos no mercado de construção e desenvolvimento de energias. A Quebec é uma empresa que foca o mercado de energias renováveis. Então, nós vamos pontuar vários fatores e situações que a gente vivenciou e vive e presencia para, na verdade, buscar oferecer elementos para esse debate que a gente está colocando aqui hoje nesse seminário. Então, vou fazer uma breve apresentação da Quebec e entrar no assunto. A Quebec é uma empresa que iniciou suas atividades em 1990 e, ao longo desse tempo, desenvolve obras de construção prioritariamente de infraestrutura, e, nesse tempo, a gente teve a oportunidade de trabalhar em obras de construção de energia renovável, principalmente PCHs. Com vamos dizer, a entrada das novas modais, aí, a gente tem se dedicado também, hoje em dia, à construção de energia eólica e solar. Alguns projetos que a gente construiu ao longo desse tempo, que a gente vai só pontuar rapidamente aqui, para vocês terem algumas referências. Aqui com a CEMIG, a gente já tem uma longa história, com construção de PCHs, vários projetos aqui que a gente teve o prazer de fazer junto e desenvolver juntos ao longo desses anos.
Bom, dando início aqui, eu vou começar de trás para frente em relação ao desenvolvimento, que é o que eu chamo aqui das 3 matrizes mais recentes aqui do Brasil de energia renovável, começando pela solar. A solar, ela começou aqui no Brasil a partir de 2013, a partir de um leilão que aconteceu em Pernambuco. Efetivamente foi o primeiro grande evento que houve no Brasil, e depois um leilão nacional de 2014. Essa foi a modal que se instalou no país de forma mais rápida, porque, na verdade, ela se instalou através de equipamentos importados e com empreendedores internacionais. Hoje, o Brasil e nós temos estamos incorporando um conhecimento de empresas estrangeiras. E essa tecnologia, que ainda é pouco conhecida da gente, a Quebec fez o primeiro projeto dela, que foi o projeto de Assuruá, que a gente desenvolveu e construiu, mas ainda o que se verifica é que você ainda tem uma certa dificuldade em ter projetistas com conhecimento dentro do Brasil. A cadeia de conhecimento ainda é restrita, mas ela está se evoluindo de uma forma muito rápida. Eu acredito que esse ciclo de conhecimento ele vai ser superado rapidamente, e está havendo também uma nacionalização dos equipamentos, mas a se verificar o que vai acontecer com a questão dos painéis. Os painéis, houve um movimento de tentativa de nacionalização desses painéis. Ele não foi bem sucedido pelo custo. O custo do painel importado ainda é mais viável economicamente do que o painel produzido no Brasil, mas com essa ascensão do dólar, eu não sei se essa curva vai mudar ou não. Os projetos de solar, eles estão sendo construídos em áreas de baixo custo fundiário, em áreas de sertão, onde, obviamente, nós temos uma alta taxa de insolação, e eles têm baixa resistência, tanto as questões de licenciamento e as questões de impacto social. Então, isso tem facilitado também muito, do ponto de vista do empreendedor, a velocidade de implementação desse tipo de projeto. O que se tem visto nos últimos leilões é que os preços, vamos dizer, a briga pelos PPAs, elas têm sido tão aguerridas que alguns players desse mercado não têm conseguido competir e, na verdade, não têm conseguido entender o racional de como é que está conseguindo se vender energia tão barato como algumas empresas têm conseguido nos últimos leilões. Então, esse é um desafio para o mercado como um todo, e uma coisa que é saudável vamos dizer, para a tarifa nacional, mas que não se sabe se é sustentável. Falando um pouco, essa é uma projeção da implantação de energia solar no Brasil. Como se pode ver, uma coisa muito recente, mas que o Brasil, obviamente, tem um potencial de energia solar muito bom. Nós temos taxas, as nossas plantas atuais, que apesar de ser muito recente, as nossas plantas têm já uma taxa de rendimento muito superior ao que se verifica na Europa, como era de se esperar. A energia eólica, ela se iniciou por volta do ano de 2005,
e já foi um movimento um pouco mais lento do que o movimento da solar. E o que foi, vamos dizer, o vetor de início da eólica? Foi o início do Proinfa, onde foram colocados os primeiros projetos e os primeiros PPAs para eólica. Agora, o que aconteceu de muito bacana no movimento da eólica foi uma organização e uma promoção pelos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará, principalmente, na promoção de levar esses investimentos e de dar condições para os investidores de se instalarem e de terem velocidade e condições favoráveis para esse desenvolvimento. Deixa eu só beber uma água aqui. Um outro aspecto que contribuiu bastante para esse ramp-up que houve na questão do desenvolvimento eólico no Brasil é que foi a crise mundial de 2008, na Europa principalmente, porque os fabricantes de energia eólica naquele momento, antes dessa crise, eles estavam completamente tomados, com pedidos até 2010, 2012, mais ou menos. E com a crise houve um grande cancelamento de pedidos. E esse pessoal, com o surgimento desse mercado no Brasil, que foi uma coisa ocasional, o pessoal direcionou todo esse excesso de oferta de aerogeradores que existia na ocasião para o Brasil. Então, houve um casamento desse surgimento do Brasil com a disponibilidade dos equipamentos que, na ocasião, eram todos importados para o Brasil. Hoje, o que se vê no Brasil é que os projetos são muito assertivos, já existe uma curva de conhecimento local já madura. É um mercado altamente qualificado e tecnificado. O Brasil, a indústria nacional já incorporou boa parte dos equipamentos. Os prestadores de serviços nacionais já são bastante qualificados. E o que se vê que isso vale tanto para os projetos solares quanto aos projetos eólicos é que para conseguir ser competitivo nos leilões atuais, os empreendedores têm que desenvolver grandes clusters. Eles não conseguem. Projetos de pequeno porte dificilmente conseguem ter escala para serem competitivos nos leilões atuais. Então, o que está acontecendo é que somente investidores de grande porte estão conseguindo ter sucesso nos leilões atuais. Então, um leilão nacional, que é o que nós temos hoje, com tarifas da forma como são, ou seja, na forma de leilão livre, vão privilegiar e estão privilegiando grandes players que conseguem fazer grandes investimentos. Dificilmente projetos de pequeno porte vão ter condições de competir nesse mercado. Essa é uma evolução dos projetos eólicos no Brasil, até agora com a projeção da Abeólica e da ANEEL para até 2023. Bom, agora vamos falar um pouco sobre PCH. PCH, e vou falar de PCH a partir do ano 2000
quando houve uma retomada do investimento nesse tipo de modal, o PCH é vamos dizer, o que o Brasil conhece, hidráulica, é o país detém a maior tecnologia. PCH, hidrelétrica, é uma tecnologia que o Brasil conhece desde 1900. Então, é uma situação diferente. Mas, a partir do ano 2000, houve uma instauração de um novo marco regulatório e com um programa que existiu na época que chamava-se PROINFA, a partir de 2004, 2005, houve uma retomada, um pouco antes até, uma retomada nos investimentos nesse tipo de empreendimento. Mas o que se verificou na época é que, e aí a Quebec, como construtora desse tipo de empreendimento, ela vivenciou isso bastante, o perfil do investidor que inicialmente fez esse tipo, em muitos casos, que fez esse tipo de construção, ele muitas das vezes ele era despreparado para os desafios desse tipo de construção. Porque a hidrelétrica, uma PCH, é uma hidrelétrica pequena, mas com todos os desafios ambientais, sociais e técnicos do ponto de vista de engenharia de uma hidrelétrica. Ela é uma hidrelétrica. E, em muitos dos casos, o investidor ele não estava preparado para isso. E, em função disso, houveram, no nosso mercado, muitos problemas, de todos os pontos, de todos os lados, e que causaram, inclusive, muitos transtornos, o que eu acho que, inclusive, macula um pouco esse tipo de empreendimento, principalmente do ponto de vista de licenciamento, de como ele é visto socialmente. E isso é uma pena, na verdade, é uma coisa que eu acho que tem que ser melhor trabalhada. Hoje, ao longo do tempo, houve uma maturidade da tecnologia, da cadeia fornecedora, mesmo do ponto de vista da nossa engenharia, principalmente aqui a CEMIG é um celeiro da engenharia nacional. Houve uma maturação da nossa engenharia para a PCH. Então, soluções que se aplicam para uma hidrelétrica de grande porte, elas têm que ser adaptadas com o mesmo rigor técnico, mas elas têm que ser adaptadas para uma solução de PCH, até para tornar uma PCH viável. Então, esse foi uma coisa que veio sendo trabalhada e maturada ao longo dos anos. É um processo lento e que veio evoluindo ao longo dos anos. Mas o fato é que, com a entrada principalmente com a entrada da fonte eólica a partir de 2008, a PCH ela veio perdendo competitividade e também o interesse dos investidores, de parte dos investidores. Isso se deve muito ao tempo de maturação dos projetos. Então, um investidor de PCH, ele sabe que o desafio dele em desenvolver um projeto de PCH e chegar a uma maturação e mesmo uma implementação dele é muito maior do que se ele for colocar a energia dele num projeto de solar ou de eólica. Ele vai ter muito maiores dificuldades ambientais e sociais. E a questão, e isso é uma consideração particular minha, o mercado segurador sempre reclamou da quantidade de sinistros que ocorreram com PCHs e
E ficou muito claro, assim, a partir de 2008, 2009, uma orientação do BNDES para os projetos de eólica, principalmente naquela ocasião. Então, isso acho que tem muito a ver com a falta de performance de parte dos projetos de PCH. Agora, a PCH, por outro lado, ela tem vários aspectos e que eu acho que deveriam ser melhor, que deveriam ser, na verdade, ressaltados para o nosso sistema, que eu entendo que não são ressaltados suficientemente. A PCH é uma fonte não intermitente. Ao contrário da situação da eólica e da solar, que são fontes intermitentes, a PCH ela trabalha como um estabilizador do sistema. Ela é uma fonte que ela está muito mais pulverizada dentro do sistema, e isso para o sistema que hoje, como o Nassif falou, é um sistema que busca ser totalmente integrado, é muito importante a gente ter uma geração como uma PCH, que ela gera de vários pontos, porque nós vamos ter energia eólica, energia solar, mas ela vai ser predominantemente feita a partir do Nordeste, que é onde nós temos o norte aqui de Minas, onde nós temos a melhor insolação, ou mais para cima no Nordeste, onde nós temos os melhores ventos. Dificilmente ela vai ser uma geração concentrada. Isso já está afetando o nosso sistema. Então, uma fonte como a fonte da PCH, ela trabalha no sistema como uma fonte de estabilização. Isso aí, vocês aqui da CEMIG, na verdade, sabem explicar muito melhor do que eu, e eu acho que é um ponto que tem que ser muito melhor debatido. E mesmo a PCH, assim como as hidrelétricas, ela pode sim ser trabalhada para gerar em horário de ponta. Ela pode fazer um papel de reservação, não uma reservação de meses ou de um prazo mais longo, mas dentro do dia, dentro daquilo que eu vou tratar um pouquinho mais para frente, ela pode ser trabalhada, que isso é uma matéria que o Brasil vai ter que começar a pensar melhor também, essa questão da integração dos modais. Na questão do licenciamento e do impacto ambiental e social desse tipo de empreendimento, eu acho que tem havido e tem se verificado já uma evolução muito grande no entendimento e nas ações para esse tipo de projeto ser melhor entendido e melhor visto pela comunidade onde ele é atingido. Essa foto desse projeto, que é um projeto que ainda vai ser construído, ele é em Goiás, mas é um exemplo do que eu considero um projeto muito bem pensado. Essa usina é uma usina que pertence à CELG e uma empresa que se chama AFR, que foi inscrita nesse último leilão. Infelizmente, não foi vencedor, porque a gente faria a construção desse projeto. Mas o licenciamento deles, isso é uma cachoeira maravilhosa, um sítio belíssimo, que uma pessoa, se não tiver, quer dizer, isso não é acessível a ninguém, você tem que abrir picada, é uma dificuldade chegar lá, mas o licenciamento dele, ele foi feito de uma forma que a construção da barragem, isso foi uma negociação que houve desse empreendedor com o órgão ambiental estadual. O licenciamento dessa barragem, ele foi pensado da seguinte forma: a barragem ele vai ser construída de uma forma que ele vai ficar a montante dessa cachoeira e ele não vai ser visto
de um ponto de apoio e de um acesso que vai ser feito aqui a Jusante, onde vai haver visitação, então, e essa cachoeira vai ficar o tempo todo vertendo. Então, você vai criar um acesso, você vai ter ponto de visitação, você vai ter a cachoeira, não vai enxergar que existe o vertedouro, e a casa de força é escondida aqui. Então, a hidrelétrica é simplesmente invisível e você vai criar o ponto de visitação. Então, esse tipo de solução, se pensar em hidrelétricas com irrigação, com uma questão mais multidisciplinar do uso do recurso hídrico, é esse tipo de inteligência que eu acho que tem que evoluir o uso e o aproveitamento hídrico que a gente tem aí com essa fonte. Dá licença um minutinho. Bom, o que nós elencamos que vem a seguir, a gente coloca aqui para discussão. A primeira coisa é que o Brasil tem uma matriz que hoje é predominantemente hidrelétrica. Nós já temos uma matriz de fonte limpa, que, na verdade, é a aspiração de qualquer país no mundo. Isso é uma coisa que tem que ser ressaltada. O que o mundo inteiro busca, nós temos. Então, é uma coisa que nos deve dar muito orgulho. Para o sistema integrado nosso, o crescimento das fontes intermitentes eólica e solar, que é uma coisa que vai continuar acontecendo, e isso é irremediável, ele cria alguns desafios para o funcionamento do sistema. E esses impactos, eles já estão começando a ser mensurados e eles têm que ser pensados desde já. Esse é um trabalho que foi apresentado num seminário recente, desenvolvido pela Eletrobras, e esse trabalho específico é sobre o impacto, na verdade, da vida útil dos aerogeradores, dos hidrogeradores, das turbinas, se eu não me engano, de Xingó, em função do liga e desliga para fazer compensação dos sistemas de solar e eólica do Nordeste, que hoje estão funcionando predominantemente com energia eólica e solar. O que acontece? As turbinas não foram pensadas e projetadas para funcionar dessa forma. Então, o que vai acontecer é que o tempo de vida útil desses equipamentos vai sofrer bastante, e medidas mitigatórias, medidas de compensação financeira, medidas até de prevenção, elas têm que ser pensadas desde já, para que a gente não tenha problemas no sistema com colapso daqui a pouco, a partir do momento que essas fontes eólica e solar começarem a ser mais representativas do que hoje elas já são no todo. Esse é um extrato do último leilão que aconteceu agora em agosto, mês passado. Nesse último leilão foi vendido um pouco mais de 400 megas de energia hidráulica. O que se verifica ali é a geração Céu Azul, que é a usina hidrelétrica de Baixo Iguaçu. É uma usina hidrelétrica de 350 megas. Então, dos 450 megas que foram vendidos, 350 megas é uma usina hidrelétrica que foi vendida. Ou seja, de fato, da energia PCH, foi vendida 100 megas no leilão.
No nosso ponto de vista, a energia da PCH ela tem que ser vendida separadamente de uma energia de hidrelétrica. Não dá para juntar as duas coisas dentro da mesma categoria. São itens, são business completamente diferentes. Uma usina hidrelétrica e uma PCH nunca vão conseguir competir pela escala que elas têm. Então, isso é um dos pontos que a gente coloca, que tem que haver, não só sobre esse aspecto, mas tem que haver mudanças no marco regulatório, inclusive mudanças na questão de regionalizar os leilões. Você tem leilões, tem que ser pensado a questão que eu falei da questão do solar e talvez do eólico. Se o solar e o eólico sendo nacionais, só vão haver construção de usinas desse tipo no norte de Minas e no Nordeste, onde você tem os melhores ventos, a melhor insolação. Então, isso tem que ser pensado, se esse é o modelo realmente, ou se você vai querer que esse tipo de projeto seja um pouco mais estratificado e espalhado pelo Brasil. Bom, essa já é uma questão que afeta aqui, para o debate, a CEMIG e as distribuidoras vão ter que pensar como que elas vão pegar essa energia que hoje está começando a se transformar numa matéria muito mais móvel e necessária para tudo que a gente faz na vida, e disponibilizar ela de uma outra forma que vai além da tomada. Então, isso é um desafio que fica aqui para o debate. E uma última colocação que a gente faz é uma proposição de uma forma de geração de energia que a Quebec está começando a estudar, isso não é nada novo, que são as usinas hidrelétricas reversíveis, que nada mais é do que você trabalhar com geração e bombeamento em reservatórios pequenos. Isso não existe no Brasil e só vai existir, é uma tecnologia, como eu disse, completamente conhecida, mas ela não existe no Brasil por não haver marco regulatório para isso. Então, a partir do momento que isso for definido, eu não tenho dúvida que isso é uma grande solução para o Brasil, porque, principalmente por essa questão dessa geração intermitente que a gente vai ter mais e mais da geração eólica e solar, esse tipo de geração vai passar a ser essencial para a gente. Então, é isso aí que eu tinha para colocar e espero ter contribuído, e a gente agradece bastante a oportunidade.